Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? O episódio de hoje, ele vai envolver um assunto que eu domino pouco, mas que eu sou curioso. Hoje a gente vai falar de arte, comunicação e tudo que envolve, com a Vitória Serednik, que ela disse que o nome não é esse, porque ela foi para Polônia e disse que o nome não é mais esse. Então a gente precisa falar disso também. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Diogo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Talvez um pouco de loucura estar aqui. Ai, meu Deus, não pode. Foi mal. Tá tudo bem, pode continuar. Achei inusitado o convite, mas tô super feliz. Vai ser uma ótima oportunidade. Por que o convite foi inusitado? Vou falar diretamente para você. Porque Nayara, e eu gosto de honrar as pessoas que intermediaram as conversas que a gente tá tendo. Claro. Nayara, uma amiga, grande amiga que eu fiz uma vivência nesse ano, ela falou assim, você já viu essa pessoa? Me mandou no Instagram. Eu peguei e falei, não, mas não conheço, mas já considero pacas. Porque eu fui olhar o Instagram da Vitória e achei fenomenal. Achei comunicação solta, fluida, falando de arte, artista. Eu falei, é isso. E aí a Nayara intermediou essa conversa e cá estamos para conversar sobre arte. Obrigada. O que define um artista para você? Não que tem uma regra sobre esse conceito. Eita, mas você já começou a pensar isso. Eu não sabia o que eu ia perguntar, não. Não sabia o que eu ia perguntar isso. Bem, O que define para você um artista? Tá. Essa é uma questão bem complicada, né? Eu não tenho propriedade nenhuma para falar o que é artista, o que é um artista ou não. Mas eu acho que o artista, um diferencial dele é ele conseguir, de certa forma, canalizar o que está no plano das ideias e materializar isso aqui no plano sensível, né? De forma material. Então, são pessoas que têm, de alguma forma, uma sensibilidade maior para captar as coisas, tipo anteninhas que podem ser sintonizadas tanto nas vibrações mais elevadas ou mais baixas, enfim. E eu acredito que o artista ele tem uma missão que é muito difícil como artista entender exatamente qual é o nosso propósito aqui. Isso é uma... Estou filosofando Pode demais. ir, mas é sobre isso mesmo. Isso acho que é um desafio para a vida toda do artista. Mas é isso, o artista ele tem que conseguir traduzir essas questões mais sutis e mais sensíveis aqui no nosso plano físico. Hoje essa tradução é relativa a quadros. No meu caso, o meu trabalho é com a pintura, com desenho, os quadros ou murais. Quadros ou murais tem diferença? Não sei. Não, sou ignorante. Tudo é pintura, porque o mural é outra escala, né? É a pintura na parede. Então, não é tela. Isso, não é tela. Mas enfim, é pintura, né? Minha linguagem é a pintura. Sua linguagem é a pintura. Isso. Por que você começou a fazer isso? Por quê? Tá. Chegou um momento da minha vida e... Agora não vai ser surpresa, né? Porque já teve spoiler antes. Mas não tava gravando. As pessoas não sabem. Então a gente fala de novo. Fala. Eu comecei assim, aquele mesmo lenga-lenga, né? Porque quando eu era criança eu pintava e, enfim, isso não é nenhum diferencial porque toda criança pinta e gosta de desenhar. Mas eu vejo que quando a gente cresce, o artista, ele não consegue viver sem isso. Ele precisa se expressar por meio, enfim, da linguagem dele, que seja pintura, poesia, enfim. E... Então, eu sempre tive essa relação muito próxima com a pintura, desde criança, fiz alguns cursos, eu amava, esquecia do mundo enquanto eu estava imersa nisso. Só que eu resolvi que queria fazer outra coisa, queria ser médica. E então, eu terminei o colégio e, enfim, estudei muito, né, bati muita cabeça, consegui passar, fiz poucos meses e aí resolvi sair do curso. Foi uma crise existencial absurda, porque desde os 12 anos eu queria ser médica, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E ser artista, pra mim, era uma coisa muito distante, assim. O artista, ou você é um fracassado, ou você se dá muito bem. Isso era o que passava na minha cabeça, assim. Então, eu tinha muita insegurança, né? E aí eu acabei optando pela arquitetura, que era uma coisa que tinha criação, mas ao mesmo tempo era mais normal, né? E... Enfim, então eu entrei no curso de arquitetura e aí chegou durante a pandemia, 2020, estudei no UNB, então a gente teve
A UNB parou, tive mais tempo para retomar aquilo e começar a produzir. E aí as oportunidades foram aparecendo. Então, encomenda de mural, vendi alguns quadros e isso era o que eu precisava, segurança que eu precisava ter para internalizar que eu era artista. Então, assim, no meu caso foi um processo muito longo para me entender artista. Isso exige muita coragem, muito um processo de autoconhecimento, né? Que, enfim, que é eterno. Mas foi mais ou menos assim, esse contexto. Eu lembro que mais ou menos em meados de 2020 foi que eu realmente falei, caramba, é isso, eu sou artista, é isso que eu vou fazer da minha vida e eu vou fazer isso dar certo. Não tem opção, eu não vou fazer outra coisa. Eu adoro essas histórias porque pra mim é meio fora da caixinha, assim, sabe? Dentro da minha percepção de vida, de que tem um caminho exato. Apesar de quando eu falo isso, tem gente que fala assim, Diogo, você dá aula de comunicação, isso não é comum. Então, Sim. Para de achar também que você tá dentro da caixa, que você faz um negócio que não é todo mundo que faz. Exatamente. Não. Mas tem um fator que eu quero muito conversar contigo, que é sobre o processo criativo, o processo de criação. Uhum. Por quê? Porque quando a gente entra dentro do universo da comunicação, tem muito essa percepção de que a gente precisa ter a possibilidade de improvisar, de criar, de fazer diferente. E isso normalmente é feito de maneira natural e espontânea por quem tem essa habilidade inata e o dom nascido na vida. Uhum. Eu já escutei o Afonso Padilha, que é um comediante, stand-up, que ele fala que ele não tem essa, né? Ele todos os dias ele senta 8 horas por dia, seja lá quanto tempo for, e vai lá para poder escrever, estudar, para poder desenhar e ver o que vai sair de piada. O teu processo criativo acontece como? Como é o teu processo criativo? Como é que é o teu trabalho? Como é que assim, hoje eu vou desenhar um quadro, pintar um quadro X, hoje eu vou abrir uma tela e ver o que sai. Diogo, o processo criativo, ele é uma descoberta também. Então, assim, eu não sei nem dizer exatamente os passos, porque é uma coisa que eu vou me entendendo. Fazer arte e autoconhecimento andam de mãos dadas. Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo melhor, eu vou entendendo quais são minhas áreas de interesse, como que funciona esse meu processo criativo. Então, assim, eu estou em um momento forte de amadurecimento do meu trabalho. Espero que isso continue, né? Senão a gente para no tempo. Mas eu posso dizer que, no meu caso, e eu acredito que os artistas em geral, a gente tem uma capacidade de atenção muito grande. O que é isso? A gente está muito ligado nos mínimos detalhes e tudo que a gente vive acaba sendo uma forma de estímulo. Então não é assim, às vezes, é porque você viu aquela paisagem e aquela paisagem vai ser a inspiração. Às vezes a inspiração vem de uma estampa de um tapete que eu vejo no meio da rua, entendeu? Então são coisas muito, muito sutis que a gente está o tempo todo absorvendo. Então, assim, o processo criativo, ele praticamente acontece a todo momento. Você recebendo estímulos e processando aquilo, né? Uhum. E então o meu tem muito a ver com essas vivências. Particularmente, o que me inspira muito, o que me ajuda é o contato com a natureza. Então é uma fonte inesgotável de inspiração, né? Acho que é o que a gente tem de mais perfeito. E no geral as viagens também, que é uma coisa que eu acho que tira muito a gente da caixinha, da rotina. Do padrão, isso. Então, naturalmente, as viagens já proporcionam, assim, essa curiosidade, sabe? Essa atenção pro novo. Então, voltando, né? Que eu comecei a devagar. Eu escutei, não sei se você falou essas palavras, algumas você falou, outras não. Eu escutei falando de observação, e aí, pra mim, aqui eu relaciono muito com a escuta. Então, você tá o tempo inteiro com a escuta muito... como é que eu digo, apurada, afinada para escutar e observar os detalhes que acontecem. Sim. Então existe essa atenção muito forte. Além disso, pelo que eu discutei, existe uma necessidade de desapego gigantesca, porque certeza. As informações são diferentes, então se você ficar apagado, você vai sempre pintar do mesmo jeito, da mesma maneira, você não vai trazer nada novo. Exato. E ao mesmo tempo uma abertura gigantesca para o novo, assim, para o novo, e aí envolve, por exemplo, viajar, envolve... E aí me veio isso aqui, por exemplo, que em certa medida eu trabalho disso nesse aspecto na comunicação, que é para poder dialogar com
percepções diferentes, ideias diferentes, novidades, solução de problemas. A gente precisa ter o desapego, assim, do que já foi e uma escuta pro novo. Sim. Senão você vai ficar agarrado na tua história, agarrado no que já aconteceu, agarrado no que já te falaram, você não vai ter a possibilidade. Trava, né? Trava. Não acha solução, enfim. Não tem como, né? A gente precisa ser desapegado. É difícil, mas... Por favor, só aproxima aqui um pouquinho de você, se você quiser. A gente precisa ser desapegado. Eu gostei dessa frase. Você gostou? É o Buda que diz. Não foi o que porque inventei. a gente já veio aqui, acho que foi a Karina que falou do apego. E aí fez o estudo do apego, a psicóloga trabalha com isso e tal, e ela falou assim, que o apego ele é algo interessante, só que é o apego seguro, e não o apego inseguro. O apego inseguro é aquele apego que você não quer vivenciar o novo por insegurança do que vai acontecer. O apego seguro eu vou, se precisar eu volto. Sim. Eu vou, se precisar eu tenho aqui espaços, pessoas, apoios, enfim, eu não tenho medo de ir. Sem ser louco, né? Você não pode ser um desapegado maluco, imprudente, né? Exato. Eu acho que é isso, o pezinho no chão, assim, mas esse apego que a gente está acostumado, ele trava, né? A gente não consegue se aventurar na vida. Então, porque sempre vai ter insegurança, sempre vai ter o medo, né? Que você não conhece. Mas se você ficar sempre ali na zona de conforto, como é que você vai explorar outras possibilidades, né? Então eu vejo muito nesse sentido. A pintura para você é só fonte de trabalho ou é fonte de... usar as palavras que estão vindo, descarrego, de soltar emoção? Com certeza. Mas inclusive os trabalhos que você vende também são tudo? Totalmente, assim, eu preciso ser fiel a mim mesma, assim, não tem... Assim, no início da carreira, até porque a gente vai se conhecendo, então, naturalmente, a gente acaba pegando, principalmente encomenda, que não é aquela essência, aquela coisa, fala, meu Deus, eu quero pintar isso. Mas com o passar do tempo, né, você vai se posicionando no mercado, você vai se entendendo melhor, então você pode filtrar, né, inclusive o tipo de encomenda que você quer fazer. Mas, assim, a minha produção, ela é 100% genuína, assim, não tem a menor possibilidade de eu conseguir fazer uma arte que eu não esteja sendo sincera comigo mesma, assim, então Não tem contenção de emoção na hora? Não, é a forma de expressar, assim, não dá, cara, é a forma que eu materializo. O que vier que seja bem-vindo e... Deixa seguir. Assim, agora, eu não sei se o que você está perguntando é em relação se tem vamos dizer, um estudo prévio, um rascunho. É nesse sentido? Não. É no sentido assim, sei lá, hoje eu tô num dia, cara, eu tô com muita raiva hoje, porque aconteceu o XPTO. Então hoje eu não vou pintar porque eu não quero colocar essa raiva no meu trabalho. Não, então, aí também... Porque, por exemplo, a gente, sei lá, na minha profissão, por exemplo, sei lá, eu tô com minha equipe no trabalho, aí aconteceu um problema, tô triste pra caramba. Cara, dependendo do dia, eu não vou poder sentar ali e expressar toda a minha tristeza. Então, eu vou ter que dar uma contida ali nela. Entendi. Eu não vou poder comunicar a minha tristeza. No teu trabalho, você pode comunicar a sua tristeza? Depende, como é que é? Entendi. Sim, poder a gente pode muita coisa, né? Isso é ótimo. Mas a questão é a seguinte, como aquela história do processo criativo, voltando para isso, a gente precisa ter uma disciplina também. Então não é porque hoje eu tô um pouco irritada, não vou para ateliê. Não, eu preciso ter uma disciplina e eu preciso aprender a conviver com isso, porque esse é o meu trabalho. Então eu vou para ateliê, eu vou sentar a bunda, eu vou produzir, às vezes não sai nada, às vezes sai uma coisa que eu acho horrível, às vezes vai pro lixo, às vezes eu deixo de quarentena, depois eu volto. Então assim, exige uma disciplina. E às vezes essas emoções, elas aparecem, né, nas obras, e às vezes vem de um bom senso, assim, saber se aquilo, né? Não vou usar, não. Porque às vezes é uma coisa muito pontual, assim, né? E às vezes não tem a ver com o teu tipo de trabalho também. Exato, também. Então a gente tem que saber filtrar isso, né? Porque não é uma criação maluca de hoje eu tô eufórica, hoje eu tô triste. Não, tem uma narrativa, tem uma lógica por trás do que eu produzo, né? Enfim. Tem uma palavra que veio pra mim que foi intenção. Tipo, tem uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade, com certeza. Então eu não vou colocar aquela raiva na pintura ali se eu não tenho uma intencionalidade de... Sim. Vai sair, eu acho. Acho que é difícil segurar. Sai, mas o que eu tô falando é assim, não, é porque se a gente deixar o trabalho ele acontecer pautado muito nessas emoções, e é lógico que a gente
a ideia é que a gente seja cada vez mais equilibrado, né? Ninguém merece... É uma busca utópica, mas é uma busca. Exato. Então, assim... Mas mesmo assim... É uma busca. É importante você filtrar o que é seu e o que são essas sensações e emoções que são passageiras, né? Acho que a ideia é a gente cada vez ficar mais no centro e se conhecer, ver realmente o que é a essência ali pra jogar. O que tu comunica com a tua pintura? O que eu comunico? Eu fiquei com essa curiosidade. Eu vi algumas e tal, e eu fiquei com essa curiosidade. O que você comunica com a tua pintura? Ou o que você quer comunicar? Sim. Diogo, essa é uma questão muito boa, porque eu falo o seguinte, assim, pelo menos na minha percepção e minha vivência até hoje. Eu tive duas grandes crises assim, na arte. A primeira foi me entender artista. Então, internalizar que eu era artista, que é uma dificuldade muito grande. Aceitar isso e abraçar isso, é isso que eu vou fazer. A segunda veio com entender qual é o meu papel como artista aqui nessa vida. Ok, eu sou artista, mas por que eu vim artista? O que eu tô fazendo aqui? E aí... isso assim, isso tudo é muito recente, tá? Esses questionamentos têm um pouco mais de um ano, assim, que eu comecei a entrar nessa... Falar noia, né? Mas não é noia, né? Reflexão. Essas reflexões da vida. E aí eu fui entendendo que o que eu buscava muito era justamente essas respostas, ou pelo menos alguma coisa ali que me desse alguma orientação, né? Para tantas dúvidas. E eu comecei a perceber que o que eu queria representar na arte era, de alguma forma, algo que se relacionasse a essas questões filosóficas profundas existenciais. Uhum. Então, eu abordo questões como, por exemplo, essa minha última série que eu produzi depois que eu passei esse tempo viajando. É a Tempo que Vai? Isso, Tempo que Vai. Ela fala justamente sobre a transitoriedade da vida, sobre o desapego, sobre o que a gente não conhece, sobre se entregar. Então essa é a energia que está por trás do que você vê, assim, dos trabalhos. Então, assim, enfim, tem outras séries, né? Não vou ficar falando uma por uma. Mas... eu vi aqui, tem Paisagens do Inconsciente, Natureza Abstrata, Intangível, Tempo que Vai. E por aí. E outras. E outras, sim. E os trabalhos mais antigos que não se encaixavam muito em nenhuma série, que tem a ver com o próprio processo, tentativa e erro do processo de criação. Eu não sento e falo, bem, vou começar pelo menos o meu não funciona assim. Vou começar a série Tempo que Vai. Eu começo a produzir, sei, lógico, o que eu tô sentindo naquilo, tem uma certa intencionalidade, mas essa clareza da própria série, ela vai surgindo à medida que eu tô do processo, entendeu? A caminhada se constrói no caminho. Exatamente. É isso. Tem hora que eu falo que para poder que a gente poder se comunicar, muitas vezes a gente precisa sair de dentro da garagem para poder conseguir ligar o localizador do celular para poder saber para onde a gente vai. Porque você não sabe onde você tá, como é que você vai saber para onde vai. Então, assim, o primeiro processo, muitas vezes, que eu faço em mentoria é o processo de identificação. Assim, como é que você enxerga a sua comunicação para poder saber para onde a gente vai. Exato. Porque se você enxerga a sua comunicação passiva e a gente vai querer levar a sua comunicação para assertividade, é um caminho. Exato. Se você tem uma comunicação agressiva e a gente quer levar a sua comunicação para assertividade, é outro caminho. Então, são caminhos muito diferentes que a gente precisa identificar onde está o caminho. Isso. Quanto que é de intuição, quanto você acha que tem de divino, quanto nesse processo de criação aí, desse processo de artista? Eita. Olha, eu não sei mensurar, assim, dessa forma, né? Porque tem hora que eu, sendo bem sincero e transparente, eu acho que eu nunca falei isso no podcast, e ó, que já foram alguns, mas eu confesso que tem hora que eu falo algumas informações em palestra, mentoria, curso e tal, que eu, de coração, eu não sei de onde que veio. Sendo bem sincero. Eu não lembro, tanto é que às vezes eu já fui perguntado, aonde foi? Eu falo, sendo bem sincero, não lembro. Não, porque fez muito sentido e tal, não sei o que. Eu falei. E eu tenho muito essa percepção. Tem algumas amigas, Bianca, grande amiga, beijo, amiga, que você deve estar escutando. Ela fala muito assim, cara, você observa tudo e você pega tudo e junta conhecimentos e entrega para as pessoas. Você tem essa capacidade de organizar e transformar em algo facilitado. Só que é isso, para mim, todo ambiente, todo momento é momento para eu poder observar e aprender sobre comunicação. Artista.
Não, mas é isso, tem a ver com esse, por isso quando você ser falou, criativo. Entendeu? Que, por exemplo, advogando, assim, eu também tenho um pouco disso, mas hoje tá mais... Talvez esteja mais ofuscado pela comunicação. Uhum. Mas advogado também. Pra mim, assim, cara, eu sou 100% advogado todos os meses da minha vida. Tem amigo que me fala, não, hoje eu quero descansar, não quero ser advogado. Cara, mas tá tão... faz parte da minha vida, assim, sabe? Eu não tenho um momento que eu sou advogado, um momento que eu sou comunicador. Faz parte da minha vida. Aí, tanto é que viajando, não viajando, Réveillon, não Réveillon. Qualquer momento, pra mim, eu não tenho. Tem gente que pensa assim, Diogo, posso tirar uma dúvida com você? Não sei se você tá... Cara... Esse sou eu. Assim, você tá fazendo uma pergunta, às vezes pergunta assim, seu cabelo é preto? Pra mim, você pode perguntar isso qualquer hora, então não faz diferença. Por isso que eu te pergunto, assim, como é que funciona? Olha, eu acho que essa questão da sensibilidade da intuição também era uma busca que ficou muito latente há pouco tempo, né? Um pouco mais de um ano, que estava atrelado a esses questionamentos. Então, justamente na busca por me espiritualizar, eu não tenho religião, nunca tive, eu comecei a me abrir mais para esse mundo, para essa outra realidade, para esses outros planos. Intangível, justamente. Então, eu confesso que tá sendo um processo novo para mim, assim, também de descoberta, mas eu acho que a gente tem que... É um exercício diário, sabe? De buscar essa conexão com alguma outra coisa, de superior, de se acalmar, eu não sei, tem muita... Você não sabe o que você faz, assim, que leva a isso? Você tem alguma estratégia para poder ter mais conexão, ter... digamos assim, um canal ou uma forma mais aberta para chegar nisso? Eu não tenho nenhum ritual. É isso que eu pergunto, assim, ritual? Nada? Não tem essas coisas assim que a gente fica pensando. Sei lá, meditar antes. Pegar uma pedra. Não tem nada disso. Não tenho isso. Mas assim, o que eu busco é me sentir muito presente. Na verdade, isso é uma busca já de um tempo, né? A gente realmente tá presente em tudo que a gente faz. E levar isso pra no momento que eu tô no meu ateliê, que eu chego. Então, assim, eu busco acalmar a mente, uma espécie de meditação, vamos dizer assim, entendeu? Enfim. Eu acho que não deixa de ser, não. Exato. Então, é isso, uma conexão ali com o ambiente, pensar qual que é o meu propósito daquele dia, do que eu quero pintar, me acalmar, isso. Porque assim, você já chegar esbaforida, aí liga um som qualquer, e aí responde cliente, e fica uma loucura, cara, não adianta. Assim, pra mim, isso fica muito difícil de conseguir expressar realmente o que eu quero. Tem muito da resolução de problemas enquanto você tá no processo? Total. Tipo... processos de viagem sua, sei lá, por exemplo. Cara, eu não tô sabendo lidar com X pessoa, e no meio do processo ali você vai... Caraca! Totalmente, assim. Eu acho que... Eu vivo viajando sobre isso, assim. Eu sou muito grata por poder trabalhar com o que eu amo. Porque, cara, quando você tá no ateliê, o meu trabalho é basicamente ficar refletindo sobre a vida e tá pintando. Então, assim, eu não vivo anestesiada, assim. Eu não tenho outras, vamos dizer assim, distrações de... Tá confuso, né? Não tá, não. Sabe por que não? Sabe por que não tá? E aí eu vou falar... cara meio sofrida. Quem acompanha aqui vai saber do que eu tô falando, que é o seguinte. Fiquei preocupada. Não, de jeito nenhum. Quem acompanha aqui sabe que eu sempre falo assim, que eu viajo nas minhas viagens. Que o meu maior desafio ao fazer entrevista aqui de alguém, conversar com alguém, é não viajar na minha viagem. Porque é um desafio de escuta gigantesco. Porque na hora que você fala algo aqui, eu entro na minha viagem e vou. Então eu preciso voltar, porque se vocês perderem, eu preciso estar aqui. Sim. E aí eu costumo dizer que esse momento de troca, eu cansei de resolver problemas da minha vida pessoal com as trocas que eu tenho aqui. Olha só. Vida pessoal, vida profissional, cansei de resolver problemas. Porque eu falo que eu tenho a oportunidade de sentar com uma pessoa que é especialista em algum assunto e perguntar o que eu quiser. Sim, isso é muito legal. E aí tem gente escutando. Eu não sou especialista em nada, mas sim, você é especialista na sua arte. Você é um artista. Então, assim, eu fico... Caraca, acho que aqui pode ser uma oportunidade legal, por exemplo, de um momento de escuta, observar uma arte, um momento, e fazer uma bolinha. Sim. Porque, não sei se você viu, tem uma arte aqui no meu vidro. Sim. Eu só dou aula assim.
cheio de Massa. rabisco, cheio de puxadas, seta pra cá, seta pra lá, eu mudo as cores pra poder dar esse aspecto. Então, por isso que não, você não tá viajando, assim. Ai, que eu bom. super entendi. Mas é isso, assim, acho que é uma oportunidade. Eu tenho o meu ambiente que eu tenho, enfim, silêncio, eu tenho a paz ali e a liberdade de criação. E isso, a cabeça fica ali, né? Você fica pensando sobre um monte de coisa da vida. E o que eu quero dizer é o seguinte, porque muitas vezes a gente passa uma vida fazendo o que manda a gente fazer, só seguindo, enfim, o fluxo, né? Sem questionar. E o meu trabalho como artista me permite questionar muito. Eu tenho esse tempo, vamos dizer, para ficar me questionando o tempo todo. Então, isso me ajuda muito para me entender e também para, enfim, questionar o que está em volta. Vou fazer o advogado do diabo aqui. Meu Deus. Vou falar de quem questiona muito, tá? Meu pai me chamava de revolucionário quando eu era mais novo. Digo que você é muito revolucionário. Quanto que esse questionamento também, assim, às vezes passa da conta? Porque eu, particularmente, tem hora que eu, inclusive agora, nesse momento, depois de 7, 8 anos de terapias, e aí eu digo terapias ininterruptas, que eu fiz vários tipos de terapia, psicoterapia, enfim. Eu cheguei no momento que eu falei, quero parar um pouquinho. Dá uma acalmada, né? Sim. Diminuir, porque, porra, tem hora que eu fico refletindo demais, sabe? Sim, eu sei. Eu sei como é? Não, eu sei como é. E aí que vem o equilíbrio também, né? É isso, senão a gente fica maluco. E aí eu acho que tem que saber dosar. Por um lado é muito bom, mas por outro você pode ficar maluco. E eu tenho momentos que eu fico um pouco maluca. Então, Sim, isso. É isso. Quando você tá lá e tal, aí tá pintando, etc., o teu processo é ininterrupto? Ou você tem interrupções? Tenho. Eu não sou uma das pessoas mais focadas. Aí você vai pra outro quadro? Sim, eu tenho isso. Às vezes, alguma coisa, ou por questões técnicas, às vezes tem que secar mais um tempo, eu quero fazer outra camada, ele fica quieto, ou eu travei no processo, e aí eu acabo indo pra uma outra série. Então, assim, é bem fluido, sabe? Não tem uma regrinha, tipo, específica, nada do tipo. Eu quero puxar um gancho disso. De uma média aleatória, assim, de 10 quadros seu que você começa, quantos você, de fato, leva pra possibilidade de exposição ou de venda? De 10. Cara, eu acho que... Não, até que essa taxa é boa. Acho que uns 9, assim. É porque muitas vezes ele vai se modificando. Então eu começo e às vezes ele, cara, não vai. Aí... O mesmo quadro vira outro. O mesmo quadro vira outro, sim. Ou vira outro total, que eu passo uma tinta em cima e vira outra coisa. Ou então eu vou modificando. Isso tem muito a ver com o meu processo criativo também, porque isso que eu tô falando é muito seu. pessoal, Sim, tá? sim, assim, sim. Não tem como generalizar. Eu não tenho o hábito de fazer um rascunho, de fazer vários estudos antes de começar a obra final. Então, é um processo de descoberta enquanto eu tô produzindo. Então, às vezes eu tenho uma ideia, eu falo, não deu certo. Aí eu vou modificando aquilo, mas assim, trabalhando naquele mesmo tema, vamos dizer assim. Ou seja, tu constrói mesmo na caminhada, assim. Construindo na caminhada, é isso. Você não tem uma perfeição de ideia antes que te leva a fazer porque ficou fera. Eu vou descobrindo. Lógico, eu tenho algumas coisas em mente, né? Mas assim, é muito no processo. Mão na massa Mão mesmo. na massa, assim. O meu processo de criação é muito dessa forma. Cara, é legal falar disso, né? Porque você sabe o que eu vou falar, provavelmente. Porque, por exemplo, quando a gente foi começar o podcast aqui, foi bem assim, vamos gravar? Vamos? Não, vamos gravar. Onde? Não sei. Acho que dá pra gravar na sua casa. Uhum. Aí eu falei, será? Não, vou chegar aí e vou ver se tem cenário. Não, tá bom. Chegou lá, a gente começou a gravar com uma câmera e um computador, não tinha mesa de som, não tinha nada. Aí começamos. Aí hoje a gente já tem uma estrutura bem maior e tal. Só que assim, a gente foi... Aí primeiro era sozinho. Os primeiros episódios eram sozinho. Aí eu percebi que ia ficar chato. Tinha roteiro. No começo tinha roteiro. Sim. Sozinho tinha roteiro. Então assim, aí tinha música. Lembra que tinha música? Aí a gente foi alterando, assim. E hoje a gente continua alterando. Essa é a grande verdade também. A gente continua alterando. O que eu tô querendo dizer com isso é que, pegando uma pessoa do processo criativo, da arte,
todos os dias, pegando como referência, acho que vale também para as pessoas pensarem assim, como é que elas estão se comunicando, querendo se comunicar já esperando a perfeição do momento para poder começar a se comunicar. Não existe, né? Ninguém começa pronto. É, um pouco disso. Assim, é uma frase de tipo, hoje tá batido e tal, mas assim... Mas é verdade. Mas é muito verdade isso. Essas frases irritam, porque ficam na moda, mas no fundo é verdade. Mas no fundo é muito verdade, cara. Tem que tentar, né? E é legal pegar pessoas da arte, assim, porque a galera acha que é um negócio assim, ai, porra, começou e tal, e começou, aí deu uma... Tipo, filme. Começou e do nada saiu um quadro... Mudou o mundo. Cara, eu te escutei assim, porra, fui fazendo, aí errei, aí não gostei, aí corrigi, aí fui, aí foi. Sim. E pegando uma pessoa da arte como referência, até pra poder pensar na comunicação de muita gente, porque tem muita gente, Vitória, que chega aqui, e aí, palestra, mentoria e tal, que não se comunica porque acha que não vai se comunicar do jeito perfeito, ideal, e que vai ser aplaudida e olhada pelas pessoas. Sim. Pô, começa assim, sabe? Se joga, né? Tipo, meio que isso, se começa, aí vai errar, vai dar ruim. Sim. Não tô falando das pessoas, e aí eu até comentei isso contigo, não tô falando com pessoas, por exemplo, igual uma aluna minha que tem pânico de falar em público. As pessoas você não vai falar pra ela se jogar. Claro, porque se ela se jogar, vai morrer. Né? É outro contexto, tem que ter sensibilização, que a psicologia explica muito bem. Mas, na sua grande maioria, é assim... Sim, é no fluxo. É no fluxo da caminhada. E... Você fala das profundezas da alma. O que seria isso? Profundeza da alma. Da sua alma, da alma das pessoas, de tudo. O que é esse negócio que você usa para poder transformar em arte? Tá. Profundeza da tua alma, você comunica colocando na arte. Assim. Essa questão das profundezas da alma, eu vejo muito como questionamentos muito inerentes ao ser humano, assim, questões muito profundas, justamente daquilo que eu falei, do que a gente está fazendo aqui. Sabe essas angústias, assim, que você... Bem, não sei se... Você deve ter isso, né? Você tem. Já dá pra perceber claramente que eu tenho. Você tem. Só de leve. Então o podcast pra poder tirar as angústias da minha alma, mas tudo bem. Sim. Então são questões existenciais de entender o que a gente está fazendo, qual é o nosso propósito, de onde eu vim, para onde eu vou, assim, né? Apesar de ser bem batido, mas são questões que realmente me movem, sabe? E então eu busco esclarecer essas questões relativas às profundezas da alma muito na filosofia. Foi onde eu comecei a ter um norte, sabe? E então a gente tem a fonte aí de grandes sábios que estão até hoje aí disponíveis pra gente tentar pelo menos absorver um pouquinho do que essas pessoas falaram, que tem um potencial gigantesco, né, de melhorar a nossa vida, né? Então, para além das observações das experiências práticas vividas palpáveis, digamos assim, leitura também é fonte de inspiração para poder pintar. Com certeza. A gente estava falando lá toda vez eu volto, né? Porque eu acho que eu não consigo terminar de falar eu me perco. Da questão do processo de criação. Sim. Então, assim, a natureza e a leitura também é muito importante, assim, para mim. Eu falo da filosofia, mas eu não sou nenhuma entendida de filosofia. Sim, mas é uma coisa que me dá muitas respostas, sabe? Ou pelo menos me dá um caminho, assim. Resposta pronta eu não tenho. Mas me dá um aconchego, sabe? No coração, assim, que eu falo, pô, legal, tô entendendo, acho que eu tô me entendendo melhor. E... Então, seriam essas questões, assim. Você tem curiosidade de saber o que as pessoas interpretam do teu quadro? Ou você faz esse exercício ou você, tipo, bota no mundo e seja o que Deus quiser? Não, eu acho legal ouvir os outros, porque... Cara, não adianta, cada um vai interpretar uma coisa, né? Então, assim, eu tenho a minha intenção atrás daquilo, né? Minha energia, o que eu coloquei ali. Mas, às vezes, as pessoas veem outra coisa que é muito legal também ficar sabendo, porque, de certa forma, se comunicam, eu acabo descobrindo também, sabe? Que, às vezes, nem eu sei que aquilo existe ou que pode se relacionar com o que eu imaginei. Então, assim, eu acho legal, sim. E sem apegos, tipo, não, você não pode ver isso. Não, você não entendeu. Não, foi mal. Não. A pessoa fala, você não entendeu.
Eu não entendi Exato, essa assim, por exemplo, igual aquela época que a gente tinha vestibular e paz que, segundo, nesse quadro, o fulaninho quis dizer que não sei o que, aí vai perguntar pro fulaninho, que é o autor do quadro. Nada disso. Porra nenhuma, não tem de dizer nada Não disso. tem nada disso. Mas aí teve uma pessoa que interpretou e eu preciso interpretar do jeito que a pessoa interpreta. Exatamente, eu acho isso. Então você acha legal isso? Sem apego, entendeu? Sim. Eu acho interessante porque às vezes, e é interessante falar, porque a comunicação, pra mim, é o ato de tornar comum. Só que tornar comum a partir da minha ótica. Porque na ótica da pessoa, o tornar comum pra ela, ela recebe de outro jeito. E pra poder Sim. perceber e saber o que que ela escutou, o que que ela entendeu, eu preciso perguntar. Sim, E sim. dependendo, eu preciso fazer a validação ali do que aconteceu pra poder ter a confirmação e saber se a gente tá na mesma linha Sim. ou se eu preciso alinhar pra seguir junto. Claro. Mas muitas vezes, o que outra pessoa entendeu não é exatamente o que eu quis transmitir, mas é também uma possibilidade de solução e é uma possibilidade de resposta. Exato. É isso. Quando você olha um quadro, alguma pessoa às vezes fala uma coisa que eu, caramba, que legal, faz sentido também. Foi massa porque quando teve uma aula que eu fui explicar... Eu fui tentar explicar para as pessoas como é que é meu processo de mentoria. Uhum. Porque é muito difícil explicar. E aí eu fui tentar explicar... Suas perguntas hoje pra tipo mim. minhas perguntas. Aí eu fui tentar explicar e eu não conseguia. Aí um aluno meu pegou e falou assim: Diogo, basicamente o que você faz é o seguinte: você pega os nossos pensamentos e você consegue toda semana, no processo de mentoria, organizar os pensamentos, transformar aquilo ali em algo para poder falar. Aí eu falei, cara, eu preciso parece... de uma mentoria. Parece Vamos muito combinar. mais simples. Só que você faz isso toda semana. Toda semana que a gente nunca parou para olhar na comunicação, olhar para a nossa comunicação. Você pega e toda semana você para olhar para a comunicação. Cara, eu acho que você Fantástico. finalmente conseguiu definir a minha mentoria. Porque Uma outra pessoa. exato. E eu tô, ó, tempos Sim. e tempos e tempos. Aí tem gente que chega para poder fazer meu marketing, não sei o quê. Diogo, o que significa sua mentoria? Eu falo, Não sei. é meu aluno que recebeu, ou seja, recebeu o meu quadro, Sim. que sim. fez a interpretação daquilo que talvez eu tinha pensado de outro jeito. Exato. Tinha tido a dificuldade da porra de explicar. Não, isso é muito legal. Isso é muito especial. Fala. O quê? O que é Tá vendo? especial? Justamente essa troca com o outro, né? Ter oportunidade de entender o olhar do outro também e avaliar, absorver isso, enfim. São essas trocas maravilhosas que... Tu vai atrás ou tu não vai atrás? Cara, eu tenho assim, essas trocas elas acontecem de forma muito meio que natural com as pessoas próximas, Sim. né? Então, família, namorado, amigos, artistas. Então, a gente tem essas trocas. E eu acho muito importante também, porque o artista acaba sendo muitas vezes muito solitário, sabe? No processo. E é lógico que existem várias inseguranças. Às vezes a gente acha que o negócio não tá bom, ou você trava. E ter a oportunidade de conversar com as pessoas que você se sente confortável é muito bom. E ainda mais com outros artistas. Então, assim, eu tenho amigos artistas que são fantásticos. A gente tem uma cumplicidade muito legal, sabe? Em relação a isso, isso é muito importante. Então, tanto no processo de criação com essas pessoas próximas, principalmente artistas, e depois que tá pronto também, enfim, às vezes surge, vem pessoa no Instagram que eu nunca falei na vida e comenta alguma coisa, assim, já recebi mensagens lindas, sabe? Falando que de alguma forma o trabalho tocou a pessoa, e aí eu tiro o print e guardo tudo. Que É massa. muito legal. Que legal. Sim. Tem uma palavra que veio pra mim aqui agora, que é combinatividade. Que é basicamente a criatividade baseada em combinações, assim. E não sei, parece que tá vindo pra mim assim, é uma criatividade baseada na combinação de um monte de informação que você recebe ao longo do seu dia, ao longo de trocas, ao longo de conversas, vivências na natureza, leituras, que você combina Sim. tudo. E traduz aquilo. de E alguma traduz forma, aquilo sim. ali no pincel, no Gostei. combinatividade. Talvez eu adote. Você criou ou existe? Não é meu. Ah, Não, tá. meu, isso aqui Então, é o primeiro. Não sei se é dele, mas a primeira vez que eu escutei foi o Murilo Gun falando. tá certo. Foi o Murilo Gun falando de combinatividade. Que ele fala, cara, essa perspectiva da gente vai inovar e fazer algo novo, nananã, que ninguém nunca fez. Ser bem resistente, assim, sabe? Veja bem. E aí no escritório eu falo muito disso. Eu falo, cara, no final das contas a gente vai combinar informações que a gente já tem, Sim. juntar tudo e botar no papel. E transformar, conseguir fazer aquilo ali e transformar no direito do nosso cliente. Pô, Uhum.
não acha que a gente vai inventar a roda. Sim, sim. Isso aí, às vezes, alguém faz isso e... Convenhamos, né? Não é bem assim. Mas aí o que eu falo é assim, eu particularmente não sou a pessoa que vai inventar a roda, né? Muito da minha característica de trazer uma tese inovadora que ninguém nunca viu. Às vezes eu faço um negócio diferente, mas só porque Sim. estalos, cliques e tal. Sim. Uma pergunta. Tá dando vontade de pintar agora? Agora? Cara, Tem algo que tá vindo assim, cara, esse negócio aqui tá interessante. sinceramente, nesse momento, não, né? Não, eu pergunto isso porque eu fico pensando assim, eu fico Porque às vezes, olhando né, pra artista assim, fica, nossa, eu posso... tá vindo alguma informação agora. Mas sabe o que é muito doido? Porque, assim, às vezes acontece de vir um estalo, assim, você... Caramba, isso aqui pode dar um negócio interessante. Mas às vezes, na maior parte das vezes, Cara, as coisas demoram pra ser processadas. Então, eu posso ter alguma informação, alguma coisa que eu vivi que vai ser digerida e o negócio vai vir daqui a alguns meses, assim. Então, não... É muito doido. Eu fiz essa pergunta pra fazer um gancho. Porque é o seguinte, pra falar dos impulsos. Foi pra isso que eu perguntei. Porque muitas vezes na comunicação a gente traz a ideia de respirar fundo, pensa 10 vezes, respira 10 vezes antes de falar, e aí dentro de um processo de criação, dentro do processo artístico, eu tô discutindo assim, cara, não tem muita impulsividade na situação, não. Então, eu acho que... É raro ou... Não, eu acho que depende muito do artista também. O lance você falou impulsividade, eu acho que é muito o seguinte, a gente não pode deixar... Aí que tá. A ideia morrer. Porque às vezes a ideia vem, aí você fica ali. Ai, não, mas não sei. Ai, mas tem que testar isso, tem que testar aquilo. Vai nascer perfeito. E aí isso te trava e você não permitiu que aquilo se materializasse, entendeu? Então, assim, eu não sei se a palavra seria bem impulso, mas eu acho que é importante a gente dar vazão pra quando o negócio vem, aí você bora, porque tá aqui, ó. Aí você captou essa. Acho que a gente dialogou junto. Vem que é minha. Porque entendeu? Pra mim, porque É assim, nisso. não é sobre a impulsividade ou guardar e não usar. É sobre a minha percepção, às vezes você não precisa falar aquilo ali naquela hora. Sim, Recebe, guarda, anota se for o caso, sim. grava um áudio pra você mesmo. Claro, depende das circunstâncias. Exato, né? e depois, dependendo, você vai... Tem muita gente que fala, anda com papel e com caderno pra você anotar tudo. Eu falo, cara, aí meu perfil, tá? Não tem uma regra sobre comunicação nesse sentido, não. Na minha percepção cara, observa aquilo ali, reflete, e se for pra aparecer, vai aparecer de novo em alguma hora. Tipo, não acho que o negócio vai sumir. Agora, se você ficar, não quero, não, isso aqui não é bem-vindo, não. Sim. Eu paro, reflito e falo, vamos ver o que acontece aqui. E aí, às vezes, é muito massa isso. Porque, às vezes, eu tenho uma nova sacada, uma nova reflexão sobre comunicação, etc. E ela vem e eu falo assim, cara, eu já tinha pensado nisso antes. E o que eu fiz com esse negócio e agora voltou? E agora voltou e isso. Cara, mas agora parece que o negócio tá firme, assim. Tem isso também, Tá né? firme, a pessoa pergunta, eu pensei esses dias. E as interações vão... Sim, dão corpo, né? Tu gosta de gente pra poder... Ou tu é da percepção de assim, menos gente, melhor? Eu sou dessa. Do menos gente? Eu sei... Eu sou meio bicho do mato, mas eu sou um bicho do mato que, né, que sabe... sabe conviver, claro. Mas quem me conhece tá vendo e fala, nossa, a Vitória tá mentindo, porque ela não gosta de gente, mas vai falar, te conheço. Mas eu não sou muito sociável, não sou sociável, na verdade. Mas eu finjo, Sério? finjo bem. Você finge bem demais. Você é sociável, você não é sociável. Vamos lá. Você chega nos lugares e você fala menos. Ou você fala mais? Então depende muito, assim, porque acho que com pessoas... Eu tô tentando entender a cabeça do artista, porque eu não tenho, então eu tô tentando entender como é que funciona. Cara, assim, meu jeito, né? Acho que com as pessoas próximas, a conversa flui muito. Tem que ser uma coisa interessante, porque tem gente que consegue sair conversando com qualquer um, com assunto do nada. Eu falo, se depender de mim pra fazer amizade, esquece, assim, porque eu não vou ter...
Eu não vou ter essa iniciativa, entendeu? De chegar em um lugar e ser a pessoa que vai puxar assunto. Eu não sou essa pessoa. Mas eu adoro ter boas conversas com pessoas que, de certa forma, existe uma conexão ali verdadeira, entendeu? Se começar a te perguntar, você acha ruim? Não, se você me perguntar alguma coisa interessante, eu falar o que você acha do Big Brother, aí eu... Quais são as perguntas que um artista como você não gosta de receber? Nossa, meu Deus. Tem? Nunca pensei nisso, acho que não. Acho que não tem nada específico, assim, referente a... pergunta xarope, assim. Cara, não sei. Vai, testa o meu humor. Testa meu humor. Eu vou testar o humor dela e falar, corta, não quero mais gravar. Não. Sei lá. Eu acho que essa percepção de que o processo criativo ele vem do nada, eu acho que não deve ser um negócio meio bom de escutar, não. É aquilo que a gente conversou, assim, não descredibiliza o nosso trabalho como artista. Achar que é o muito doido, do nada vem, aí quando não vem você não faz nada, que você olha pro você usa teto. pra poder produzir. Então assim, isso irrita, porque não, existe um processo, existe um comprometimento, existe trabalho. É um trabalho, justamente, é um A trabalho. percepção de que artista não trabalha deve ser um negócio que deve incomodar pra cacete. Isso é bem irritante. Deve ter aquela pergunta assim, mas você só é artista? Essa também. Essa deve ser deliciosa de escutar. Essa é bem irritante também, porque... igual você só é professor? Como assim só, meu amor? Mas assim, você consegue pagar suas contas só com a arte? Ou olha um pouco com dó, assim, né? Tem dó também? Às vezes fica, artista. Você trabalha com outras coisas também? Deve ser Essa é clássica, né? Mas tem muito a ver com isso, com a ideia que a gente tem do artista, né? Aí que eu queria entrar. Sim. Da ideia que você tem do artista. Então, essa ideia do artista tem a ver com aquilo que a gente até tinha conversado, né? Pra eu ter internalizado que eu era artista. Foi um processo muito complexo, porque eu, sendo artista, eu não entendia ou não queria aceitar que eu era aquilo e que existia uma possibilidade de fazer isso da minha vida e rentabilizar, né? Não tô falando que artista, isso é muito importante. Não, uma pessoa pode ser muito bem artista e não viver da arte. Ela é artista da mesma forma. No meu caso, eu quis unir isso e é o que eu quero, né? O que eu faço. Me perdi. O que eu tava falando? A gente tá falando da percepção de ser artista, né? E do quanto que isso pode ser complexo para algumas pessoas que não encaram um artista como... sim, como uma... Então... Então essa... Meu Deus do céu. Vai ter que cortar essa parte. Aqui não precisa de corte. Essa parte boa que todo mundo vai escutar de casa e vai achar bom. Porque assim, por que eu fiz o gancho? Eu me perdi completamente. Por que eu fiz o gancho das perguntas chatas? Porque em certa medida, o artista ele é encarado de um outro jeito. Eu não vou dizer... tá. Estereótipo. Desculpa te interromper. Sim, tipo assim, isso. eu quero escutar isso de você. Sim, tá. Como é que é a comunicação do artista dentro desse cenário? Entendi. Tá. Eu acho que a gente primeiro se entendendo artista, foi o meu caso, e aí eu vejo muito como um papel, sendo artista, de desmistificar essa ideia que tem. Então, assim, não adianta eu ficar reclamando, porque todo mundo acha que artista é isso, é aquilo. Então, assim, beleza, eu sou artista, então eu vou me comunicar, vem essa parte importante, de mostrar como é que existe uma rotina, que existe um comprometimento, que as coisas não vêm do além. Então, eu acho que o artista ele tem que ser muito ativo. Se ele quer essa mudança, ele tem que fazer por onde também, porque não vai ser do nada que vai mudar essa ideia que, no geral, tem do artista, né? Então... é um trabalho de formiguinha, eu acho. Até, às vezes, na própria família, né? Entender o que você faz e que isso é possível, que você produz, que você divulga, que você vende, que você pode, sim, viver disso. Se você não quiser também, você pode ter outro emprego e faz seu trabalho. Enfim, né? Existem diversas possibilidades. E eu vou até, para os artistas que estão em casa aí, eu vou até pedir desculpa, porque talvez eu tenha feito perguntas aí que você olha e fala assim, porra, pergunta idiota. Só que é exatamente porque a intenção aqui é gerar essa comunicação em relação a algo que não é tão comum como, na minha percepção, deveria ser. Né? Deveria ser no sentido até da necessidade, eu acho,
de maior contato, de maior conexão e de menor descredibilização e por aí vai. Continuando nessa parte que você comentou em relação a ser mais ativo, ser mais ativa no processo de tornar comum a arte para a sociedade, o que tu acha que tu ainda vai fazer nesse aspecto? Ou o que você ainda pensa em fazer dentro desse cenário? Você já tem isso mentalizado, você pode contar? Pois inclusive um projeto assim que nasceu recentemente, assim, eu acho que não é segredo nenhum, bom que divulga, né? Na verdade tá nascendo ainda, então. Divulga que tá nascendo, que aí nasce mais bonito. Cara, eu sinto uma necessidade muito genuína e é engraçado, eu sinto essa necessidade e essas coisas acabam acontecendo e vindo até mim, assim, às vezes de pessoas que sentem a necessidade de fazer arte, que não sabe se é artista ou não, e às vezes vem perguntar alguma coisa e quer ter uma conversa. Legal. Então, é muito louco, porque eu acho que o universo vai conspirando, assim, pra gente entender mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? Eu tenho certeza que tem gente em casa nesse espaço aí. Vai por mim, eu vou te mandar uma mensagem depois de feedback de gente que mandou mensagem e disse assim, Diogo, cara, eu precisava escutar aquele Isso é muito legal. Então, assim, eu fui notando nesse... É pouco tempo, né? Eu tenho 4 anos, basicamente, que eu tô nessa, assim, profissionalmente. E eu vejo que me ajudou muito eu me entender, eu procurar ajuda com os outros, e eu acho que eu consigo ajudar também quem me procura, sabe? Então, de alguma forma, estruturar workshop, vivência, alguma coisa do tipo, especificamente para as pessoas criativas, não necessariamente pintor, entendeu? Mas para pessoas que estão nessa área de criação, assim. E não necessariamente, cara, falando assim, tem que fazer isso e aquilo, mas assim, cara, se conhece, entende o que funciona para você ou não, sabe? Sem buscar uma fórmula milagrosa. Você quer dar uma espécie de sopro na pessoa para dar uma andada, é mais ou menos isso. Vai. Seria tipo isso, assim. Mas enfim, é uma coisa que tá vindo, que eu tô sentindo há pouco tempo, na verdade, e eu acho que pode ser muito interessante, assim, porque é aquilo, eu sinto que é verdadeiro, sabe? Que pode dar bom. Cara, conta comigo pra isso aí, porque eu acho, eu particularmente gosto dessa possibilidade de conseguir tornar o que a gente gosta de fazer em algo a facilitar a vida de algumas pessoas. Mas vamos conversar sobre. Você que tá curtindo, gostando, etc. Vai lá, dá o coraçãozinho, o joinha. O que precisar fazer lá, comenta. Se esse tema conectou pra você e gerou algum estalo sobre a arte também, comenta. Teu Instagram? É Victoria Serednik. Vai estar na descrição do episódio. Melhor. É meio complexo. Mas vai estar na descrição e depois também vou postar no Instagram, vai aparecer no Instagram e tudo mais. Casca Açaí, mais uma vez agradecer. Sempre faz nossas tardes, nossas noites mais felizes e mais leves. Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e Sudoeste. Vai lá, comunique o número do episódio, ganhe desconto no seu açaí do dia. Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer. Tamo junto mais uma vez. Vitória. Obrigada. Calma que ainda tem pergunta. Tá bom. Calma que ainda tem pergunta. O quanto que a arte te deixa livre? Essa é uma pergunta, porque a minha percepção é que parece que todo artista é livre. A minha sensação de fora, de ignorante, o quanto que a arte te deixa livre? Nossa. Caramba, hein? Quase uma terapia esse podcast. Acho que estou um pouco cansada. Brincadeira. Olha, eu tava até conversando com um amigo esses dias, assim, porque é um dilema, assim. A parte da criação, você tem liberdade, fazer o que você quiser. Mas você tá dentro de uma estrutura maior. Então, assim, você quer entrar em uma galeria, né? Você tem que entender qual que é o perfil, né, como que o negócio funciona. Não é assim, né? Então, não é esse oba-oba, não, entendeu? Tudo no universo tem leis e regras. Então, eu vejo essa liberdade quanto à criatividade mesmo,
Mas depois tem que ver pra onde você quer ir, o que você quer fazer, se você quer montar uma exposição, você quer entrar numa galeria, você quer juntar sua arte, sei lá, guardar no seu depósito, não sei. Então, acho que é muito isso, depende do seu objetivo, sabe? Mas quanto à criação, eu me sinto... Não vou falar que é 100% livre, porque é mentira, assim. Acho que a gente sempre tem algumas travas, sabe? E eu busco... É um exercício diário, assim, tentar identificar essas travas, trabalhar aquilo e ver todo o potencial, assim, que a gente pode atingir. E te escutando, vem pra mim a... Que é aquela, né? A gente pode se comunicar do jeito que a gente quiser. Você é livre. Você pode se comunicar do jeito que você quiser. Agora, se você quiser, dependendo de atingir um objetivo específico, você vai precisar fazer uma adaptação àquele objetivo específico que você tem. Caso contrário, você vai comunicar A com quem entende B e aí não vai receber. É isso. Então, eu fiz essa pergunta porque, conversando com algumas pessoas, que eu gosto pouco de conversar, então vou conversando, eu já escutei, assim, que qualquer lugar que você tenha de trabalho, de profissão, de vivência e tal, existe uma necessidade de encaixotamento mínimo. Sim. Caso contrário, você não vai conseguir ter uma conexão ali com as pessoas, você não vai ter uma entrega. Então, assim, para tirar um pouco, talvez, do mito de que não, o artista é sempre livre. Cara, Exato. Assim, se você quiser entregar algo, você vai precisar entregar algo de um jeito, dentro do formato. Sim. Tudo precisa ter uma estratégia, né? Também não dá pra viver... Na louca. Sim. Dá. Mas tem consequência. Exato. Tem consequências. Exato, assim. Tem consequência. Eu falo sempre, cara, você pode comunicar do jeito que você quiser. Saiba que tem consequências. Se você quer assumir as consequências, não. Então se comunica diferente. Sim. É a vida. E você falou de encomenda. Tem gente que vira pra você e fala assim... Quero que você se comunique por meio da arte pra mim assim? Como é que é isso? Não entendi. Você falou encomenda? Não, então, as encomendas... Eu falei mais do início da carreira, né? Porque às vezes, assim, a pessoa vê que você tem uma habilidade e aí ela quer uma coisa completamente... Nada a ver com o que você produz, entendeu? Ah, tá. Então, sei lá, eu fazia muita figura humana. Aí a pessoa vai lá e pede... Acho que eu não vou falar esse exemplo, não. Vai que a pessoa... Não é porque já teve uns exemplos. Bom. Fala aleatório. Aí a pessoa pega e pede um carro. Tipo isso. Tô lembrando, foi mal. A pessoa lembrou, eu quero um carro. Então você fala, cara, não, eu não faço o carro. Então, assim, eu falo que são pessoas que às vezes realmente não é... Tipo, é sem noção, né? Mas assim, Sim. ok, porque não é o mundo dela, né? Então faz parte. Aí o que eu falo, né? Falava, isso acontecia com mais frequência, porque a partir do momento que você tá produzindo mais, você consegue se posicionar melhor, as pessoas entendem o que você faz, né? Então eu falo, infelizmente eu não posso te atender, esse não é o tipo de arte que eu desenvolvo, enfim. Mas o tipo de encomenda que eu trabalho hoje a pessoa, ela vê um determinado, por exemplo, alguma série e ela se identifica com aquilo e às vezes pede, será que o tamanho específico, né, alguma coisa personalizada, entendeu? Mas dentro daquilo que eu tô desenvolvendo, sempre. Não vai me pedir um carro hoje, por exemplo. Sei lá, se eu virar pra você e falar assim, Vitória, eu preciso de um quadro com essa parede aqui. Aí você só falar isso? Produz um quadro pra mim aqui com essa parede. Não, aí é ótimo, a gente vê o tamanho que fica legal e... que sai. Exato. Ou então, às vezes, a pessoa fala, precisava de... será que dá pra trabalhar mais com as cores quentes? Ou cores, entendeu? Que se encaixe com o que eu tô produzindo tipo ali. De trabalho isso, então assim, é legal. Primeiro porque às vezes aparecem algumas coisas diferentes, assim, às vezes até uma proposta, mas que se encaixa mais ou menos naquela temática e acaba sendo um desafio que faz muito sentido, sabe? É aquela história que a gente conversou qual é o nome? Combinatividade. É mais ou menos isso. Legal. Então eu vejo, tem artista que não gosta, não faz sentido, não pega encomenda de jeito nenhum. Eu acho que é bacana, assim. Tem espaço pra isso. Então, se alguém quiser encomendar teu quadro... gente, fala comigo. Fala comigo, percebe que eu fiz um gancho pra poder... Obrigada. Você vendeu o seu quadro. Muito esperto. Se você vender o seu quadro lá, metade da NOC, metade é meu, o resto é seu. Combinado? Tá Gostou ótimo, da estratégia? Né? Porra! Ficou bom pra cacete. Mas...
é o gancho para algumas pessoas, talvez, quem quiser, entra lá no seu Instagram, tá na descrição do episódio, vai lá e vê se algumas das séries fazem sentido, sim, se, tipo, claro. Vai de ser trabalho faz sentido. um prazer. Me manda um direct e a gente conversa. Que maravilha. Obrigada. Tem alguma mensagem que você queira deixar ainda, refletir, provocar, alguma viagem, alguma crítica? Eita! Quer falar algo ainda? Nossa. Tá, eu acho que... Bem, é difícil, né? Mas... Importante a gente dar vazão pra nossa criatividade. É bem clichê isso, mas, cara, é muito verdade. Se você, sendo artista ou não, é muito importante a gente dar vazão pra nossa criatividade, pra gente criar, pra gente sair do automatismo. Sim, é que eu fugi um pouquinho. E se permitir, sabe? Tem a ver com essa questão de ser muito apegado, de ter muita trava, ter medo. É meio que, cara, se joga, testa. Vê o que dá. Né? A vida é muito curta pra ficar criando regra. Eu costumo dizer que quando a gente não comunica, a comunicação que a gente não tiver dito vai pra algum lugar. É verdade. Vai pra algum lugar. Não sei aonde, não sei o que, mas vai pra algum lugar. Eu tenho essa percepção. E aí, te escutando, pareceu que assim, quando a gente não extravasa essa criatividade, parece que ela vai pra algum lugar represado, né? E nada que é represado parece ser muito bom, não. Verdade. Então, uma boa reflexão aí que talvez fique para pessoal que tá em casa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Diogo. Foi um prazer. Olha, vir aqui foi meio que esse desafio, porque eu tava, meu Deus do céu, eu pareço uma louca falando nos stories, falo um monte de coisa aleatória, eu vou para um negócio de comunicação, mas... Por isso que eu quis te trazer. Obrigada pela oportunidade, assim, foi maravilhoso, prazer te conhecer. Eu sei que foi meio complexo e diferente, mas ao mesmo tempo espero que tenha sido prazeroso. Não, foi maravilhoso, que obrigada. Maravilha. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a tua comunicação com a arte?